Capítulo 25. Israel em Fegó. Israel estabeleceu-se em Setim. O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Estando Israel assim ligado com Baal de Fegó, a ira de Yahvé se inflamou contra Israel. E Yahvé disse a Moisés: Toma todos os chefes do povo, empala-os em face do sol, para Yahvé. Então a ira ardente de Yahvé se afastará de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: Mate cada um aqueles dos seus homens que se ligaram a Baal de Fegó. Eis que chegou um homem dos israelitas, trazendo para junto de seus irmãos essa Madianita. Sob os próprios olhos de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, que choravam à entrada da tenda da reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da comunidade, tomou uma lança. Seguiu o israelita até a alcova, e lá transpassou pelo ventre, juntamente com a mulher. E a praga que feria os israelitas cessou. E morreram dentre eles 24.000 devido à praga. E Yahvé falou a Moisés e disse: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, fez cessar a minha ira contra os israelitas, porque entre eles foi possuído do mesmo zelo que eu. Por isso, no meu zelo não destruí os israelitas. Por essa razão eu afirmo: dou-lhe a minha aliança de paz. Será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança que lhe garantirá o sacerdócio perpétuo. Em recompensa do seu zelo pelo seu Deus, poderá realizar o rito de expiação pelos israelitas. O israelita morto foi morto com a Madianita, se chamava Zambri, filho de Salu, príncipe de uma casa patriarcal de Simeão. A mulher, a Madianita, que foi morta, se chamava Cosbi, filha de Su, que era chefe de um clã de uma casa patriarcal em Madian. Yahvé falou a Moisés e disse: Assaltai os Madianitas e feri-os, pois foram eles que vos assaltaram, por seus artifícios contra vós no caso de Fegó e no problema de Cosbi, irmã deles, filha de um príncipe de Madian, aquela que foi morta no dia da praga surgida devido ao problema de Fegó. Novas disposições. O recenseamento. Depois dessa praga, Yahvé falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para o serviço militar em Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó, conforme Yahvé ordenou a Moisés e aos israelitas quando saíram da terra do Egito, homens de 20 anos para cima. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, o clã de Enoquita, de Falu, o clã Faluíta, de Erson, o clã Ersonita, de Carmi, o clã Carmita. Esses eram os clãs rubenitas. Formavam um total de 43.730 recenseados. Os filhos de Falu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirã. Estes são Datã e Abirã, homens de destaque na comunidade que se sublevaram contra Moisés e Arão. Estavam na companhia de Coré, quando este se sublevou contra Yahvé. A terra abriu a boca e os devorou, assim como Coré, pereceu igualmente esse grupo. Quando o fogo consumiu os 250 homens, foram eles um sinal. Os filhos de Coré, contudo, não pereceram. Os filhos de Simeão, segundo seus clãs,
De Namuel, o clã Namuelita. De Jamim, o clã Jaminita. De Jaquim, o clã Jaquinita. De Zara, o clã Zaraíta. De Saul, o clã Saulita. Esses eram os clãs simeonitas. Formavam um total de 22.200 recenseados. Os filhos de Gad, segundo seus clãs: de Sefron, o clã Sefronita. De Agi, o clã Agita. De Suni, o clã Sunita. De Osni, o clã Osnita. De Eri, o clã Erita. De Arode, o clã Arodita. De Areli, o clã Arelita. Esses eram os clãs dos filhos de Gad. Formavam um total de 40.500 recenseados. Os filhos de Judá, e Onã. E Onã morreram na terra de Canaã. Dos filhos de Judá saíram os clãs de Sela, o clã Selaíta. De Fares, o clã Faresita. De Zaré, o clã Zareíta. Os filhos de Fares foram de Esson, o clã Essonita. De Amu, o clã Amurita. Esses eram os clãs de Judá. Formavam um total de 76.500 recenseados. Os filhos de Isacar, segundo seus clãs: de Tola, o clã Tolaíta. De Fua, o clã Fuaíta. De Jazube, o clã Jazubita. De Senron, o clã Senronita. Esses eram os clãs de Isacar. Formavam um total de 64.300 recenseados. Os filhos de Zabulon, segundo seus clãs: de Sared, o clã Saredita. De Elon, o clã Elonita. De Jalé, o clã Jalelita. Esses eram os clãs de Zabulon. Formavam um total de 60.500 recenseados. Os filhos de José, segundo seus clãs: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés: de Maqui, o clã Maquirita. E Maqui gerou a Galaade. De Galaade, o clã Galadita. Esses eram os filhos de Galaade. De Jazé, o clã Jazerita. De Eleque, o clã Elequita. De Asriel, o clã Asrielita. Siquém, o clã Siquemita. Semida, o clã Semidaíta. Efé, o clã Efrita. Salfrade, filho de Efé, não teve filhos, mas apenas filhas. Estes são os nomes das filhas de Salfrade: Malá, Noa, Eglá, Melca e Terza. Esses eram os clãs de Manassés. Formavam um total de 52.700 recenseados. Estes são os filhos de Efraim, segundo seus clãs: de Sutala, o clã Sutalaíta. De Bequer, o clã Bequerita. De Tim, o clã Tinita. Estes são os filhos de Sutala. De Herã, o clã Eranita. Esses eram os clãs de Efraim. Formavam um total de 32.500 recenseados. Esses eram os filhos de José, segundo seus clãs. Os filhos de Benjamim, segundo seus clãs: de Bela, o clã Belaíta. De Asbel, o clã Asbelita. De Airã, o clã Aeramita. De Sufrã, o clã Suframita. De Ufã, o clã Ufamita. Bela teve os filhos Ared e Naamã. De Ared, o clã Aredita. De Naamã, o clã Namanita. Esses eram os filhos de Benjamim, segundo seus clãs. Formavam um total de 45.600 recenseados. Esses são os filhos de Dan, segundo seus clãs: de Suã, o clã Suamita. Esses eram os filhos de Dan, segundo seus clãs. Todos os clãs suamitas formavam um total de 64.400 recenseados. Os filhos de Assé, segundo seus clãs: de Jamna, o clã Gemnaíta. De Jesuí, o clã Jesuíta. De Beria, o clã Beriaíta. Dos filhos de Ibéria: de Eber, o clã Eberita. De Melquiel, o clã Melquielita. O nome da filha de Assé era Sara. Esses eram os clãs dos filhos de Assé, que formavam um total de 53.400 recenseados. Os filhos de Neftali, segundo seus clãs: de Jaziel, o clã Jazielita.
de Guni, o clã Gunita, de Jessé, o clã Jezerita, de Selém, o clã Selemita. Esses eram os clãs de Neftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Neftali formavam um total de 45.400 recenseados. Os israelitas eram, portanto, 601.730 recenseados. Yahvé falou a Moisés e disse: A estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior te dará uma propriedade maior, e aquele que tem um número menor, aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade maior, e aquele que tem um número menor, tu darás uma propriedade menor. A cada um a sua herança, uma proporção ao número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sortes, segundo o número dos nomes das tribos patriarcais. Se receberá a herança. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número. Recenseamento dos levitas. Estes são os levitas recenseados segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Cate, o clã Catita; de Merari, o clã Merarita. Esses são os clãs levitas: o clã Lobnita, o clã Hebronita, o clã Moolita, o clã Musita, o clã Coreita. Cate gerou Amram. A mulher de Amram se chamava Jocabede, filha de Levi, que lhe nasceu no Egito. Ela gerou para Amram Arão, Moisés e Maria, irmã deles. Arão gerou Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram um fogo irregular perante Yahvé. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os israelitas, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens de que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram recenseamento dos israelitas nas estepes de Moabe. Junto do Jordão, na direção de Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os israelitas do deserto do Sinai. Pois Yahvé dissera a respeito deles: Todos esses morrerão no deserto, e não ficará nenhum, à exceção de Caleb, filho de Jefone, e de Josué, filho de Nun. Capítulo 27. A herança das filhas. Vieram então as filhas de Selfaade. Este era filho de Efé, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés. Era dos clãs de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noa, Egla, Melca e Tessa. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da reunião, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era do grupo que se formou contra Yahvé, do grupo de Coré. Morreu pelo seu próprio pecado e sem ter filhos. Por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai e do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Moisés levou o caso delas diante de Yahvé, e Yahvé falou a Moisés, disse: As filhas de Salfate falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Transmitirás a elas a herança do pai. Falarás, então, aos israelitas: Se um homem morrer sem deixar filhos, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, dareis a herança àquele do seu clã, que é o seu parente mais próximo. Este tomará posse. Isto será para os israelitas um estatuto de direito, conforme Yahvé ordenou a Moisés. Josué, chefe da comunidade. Yahvé disse a Moisés: Sobe a esta montanha de cadeia dos Abarim, e contempla a terra que dei aos israelitas. E tendo-a contemplado, serás reunido aos teus como Arão, teu irmão. Pois fostes rebeldes no deserto do Sim,
quando a comunidade contendeu contra mim. E eu vos ordenei que manifestasseis diante dela a minha santidade pela água. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto do Sim. Moisés falou a Yahvé e disse: Que Yahvé, Deus dos espíritos, que animam toda a carne, estabeleça sobre essa comunidade um homem, que saia e entre à frente dela e que faça sair e entrar, para que a comunidade de Yahvé não seja como um rebanho sem pastor. Yahvé respondeu a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. Tu lhe imporás a mão. Depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e a toda a comunidade, e dar-lhe diante deles as tuas ordens, e comunicar-lhe uma parte de tua autoridade, a fim de que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote, Eleazar, e consultará por ele, segundo o rito de Urim, diante de Yahvé. Sobre a sua ordem sairão e entrarão com ele todos os israelitas, toda a comunidade. Moisés fez conforme Yahvé lhe ordenara. Tomou Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, de toda a comunidade. Impôs-lhes as mãos e transmitiu-lhes as ordens, conforme Yahvé dissera por intermédio de Moisés. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima.